tá? Da questão da bênção do esquecimento, que é o esquecimento de vidas passadas. Isso aí, Anderson, os espíritos falaram com Kardec sobre essa questão, que o passado é uma bênção, o esquecimento, quer dizer, a pessoa perder a memória de coisas do passado. E a gente vê, por exemplo, que o passado, se as pessoas tentam levantar, olha bem, através de terapias, de hipnose, que muitas vezes pela hipnose a pessoa começa a querer pesquisar, às vezes até recreativamente, tá? A maioria faz de forma recreativa. Querer saber vidas passadas, tudo. Isso aí é o que a gente sempre lembra, não é? Se você levanta o véu da reencarnação, que é a bênção do esquecimento, o que é que sobra quando você tira a bênção? Qual que é o contrário de bênção? É maldição. Então, quer dizer, se a gente for pesquisar o passado, muitas vezes a gente não sabe o que vai sair ali numa lembrança. Por quê? Porque o nosso inconsciente, gente, é como se fosse um arquivo gigante que está ali, ó. Cada gavetinha tem lá lembrança de vida passada, dessa nossa vida mesmo, da infância. Então, se a gente abre uma gaveta daquela, de vidas passadas, a gente não sabe o que vai pular ali de dentro. Vocês já ouviram falar na caixa de Pandora? Que o sujeito abria e saiu um monte de monstro ali de dentro. Então, é mais ou menos isso, tá? Quando você vai buscar, levanta o véu do esquecimento, você está sujeito a quê? Você está sujeito à maldição. E muitas vezes você vai lembrar o quê? De uma tragédia, de uma coisa ruim. E depois que você abre uma lembrança durante a hipnose, gente, o que acontece? Não fecha mais. A gaveta não fecha mais. Você vai lembrar aquele trem ali para o resto da vida. E aquilo ali vai te incomodar. Então eu lembro o doutor Elias, que é o meu sogro. Eu, quando era estudante, há 30 anos atrás, eu perguntei para ele a questão de terapia de vida passada, tá? Que é a famosa TVP, que é através de hipnose que a pessoa vai lá pesquisar vidas passadas. Aí o doutor Elias, ele lembrou do que o Chico tinha falado para ele. O Chico falou, em questão de terapia de vida passada, o Chico recomendava o quê? Só em 2 coisas a pessoa tentar fazer, tá? Isso com muito critério, com muito profissionalismo. Em caso que a pessoa tentou cometer vários suicídios, ou então em caso que a pessoa esteja na iminência de matar alguém, de tirar a vida de uma pessoa. Então, quer dizer, em casos extremos, tá? Você pode tentar fazer o quê? Uma regressão para ver a lambança que está ligada àquele desejo de suicídio ou aquela vontade de matar determinada pessoa, tá? Então, quer dizer, fora isso, é muito perigoso, tá? Porque, lembrando que o Kardec escreveu, está lá no Livro dos Espíritos, está aqui no Evangelho, ele fala a bênção do esquecimento, quer dizer, o esquecimento no sentido de amnésia, tá? A pessoa perder a memória mesmo de vidas passadas. Eu, por exemplo, anos atrás, eu atendi um jovem no consultório, e esse jovem tinha um ódio mortal do pai. Ódio mortal do pai. E ele não sabia por que ele tinha esse ódio, porque ele falava para mim, não, o meu pai é uma pessoa boa, honesta, trabalhador, é um bom pai, mas eu tenho um ódio dele. Aí, conversando com a senhora, a mãe dele, ela falou, não, meu filho, desde os 5 anos, ele já tem um ódio do pai. Não podia nem ver o pai. Aí depois eu conversei com o pai também. O pai, ele tentava disfarçar um pouco. Fala, não tem ódio do meu filho, não. Mas inconscientemente tinha. Por quê? Porque a gente sabia que aquilo lá era o quê? O resultado de uma lambança que foi feita lá no passado entre ele e o pai. Muito provavelmente a mãe também devia estar envolvida na lambança aí. Tá certo? Então, quer dizer, e a sorte que os pais eram espíritas, tudo, então eles entenderam isso. E eles não quiseram escarafunchar e nem ficar cavacando o passado. Porque eles falaram, mas vamos fazer uma regressão para ver por causa desse ódio. Eu falei, minha senhora,
Nessa época o meu sogro ainda era vivo, e eu perguntei para o doutor Elisa, ele falou, ó, corta esse assunto. Pula fora disso aí, porque vai aparecer coisa pior. Porque por enquanto está tudo no inconsciente. Quer dizer, o sujeito tem ódio um do outro, mas eles não sabem por que tem ódio um do outro. Então é melhor que fique assim. Fica ali naquela névoa. Então, quer dizer, e ficou ali e tal, e eu falei para o rapaz, ó, o negócio é o seguinte, ele tem ódio do seu pai, é coisa que está ligada ao passado, e se tem ódio, vamos trabalhar o perdão. Aí você trabalha o perdão, seu pai de lá trabalha o perdão também em relação a você. E aí vai ficar 0 a 0. Tá certo? E foi assim que foi feito e resolveu a pendenga. Vocês entenderam? Então essa questão, por exemplo, de hipnose, tudo bem, você pode até voltar ali no útero da mãe, na época do útero, não tem tanto problema, numa regressão. Mas agora a pessoa cavacar lá o véu do esquecimento, atravessar uma vida para outra, corre sério risco. Porque você não sabe o que vai surgir, vai brotar de lembrança ali naquele paciente. Tá certo? E eu mesmo, pessoalmente, eu já tive que tratar muita gente que fez terapia de vida passada no consultório. O sujeito chegava lá todo arrebentado. Oh, meu Deus, eu sonhei que eu matei minha mãe. E agora, como é que eu faço? Eu falei, então, rapaz, então vamos trabalhar isso agora. E dá um trabalho danado. Oi? Tem muitos profissionais fazendo isso hoje. Faz, mas eu... achando que vai ajudar. Não. Gente, a gente tem que seguir, nós que somos espíritas, tá? A gente é profissional, tudo tem uma ciência por trás, tudo, uma técnica, mas eu sou espírita. E eu vejo aqui no Evangelho, vejo que o Chico falou para o meu sogro, que era psiquiatra, falou, ó, pesquisar a vida passada é perigoso. Quer dizer, eu procuro seguir o conselho de gente que sabe mais do que eu. Então a pessoa me liga, ó, eu quero fazer terapia de vida passada. Fala, não, eu não faço. Tá? Não faço. Ah, mas por quê? Você tem algum problema? Não, eu quero saber se eu fui uma rainha. O que eu fui? Quer dizer, ninguém quer saber se foi bandido ou se foi mendigo. Mas todo mundo quer saber se foi rainha, se foi príncipe, se foi rei. Você entendeu? Aí eu falo, ó, vai procurar outra aí, que eu não trabalho com circo, porque é quase um circo. Isso é circo, coisa de circo. Tá, lá tem o pessoal que fica lendo sorte, aquela coisa toda, então a pessoa acha que a gente... Oi? Ela descobrindo que foi uma rainha ou um rei, mas você descobriu que foi um dos piores reis, então, um dos reis mais tirando. Como é que a pessoa vai lidar com isso? Fala, nossa, então quer dizer, é complicado, tá certo? Eu prefiro ficar na minha... O máximo que eu faço assim é exatamente chegar até o útero ali e dali não passa. Tá? Porque a maioria dos problemas a pessoa caça nessa vida mesmo. É problema ali, que às vezes a mãe estava grávida, a mãe falou que ia fazer aborto, que a coisa toda, aquilo ali fica, a criança fica traumatizada, o adulto, quer dizer, ele lembra daquilo. Tá certo? Então o que eu queria falar, eu acho que é isso, né? Desse véu do esquecimento e agradecer a Deus pelo véu do esquecimento. Bendito véu do esquecimento. Tá? E ai daquele que quer derrogar o quê? Aquilo que Deus fez como uma bênção. Lembra disso, gente. O contrário de bênção é maldição. Então vamos tomar cuidado. Boa noite a todos. Viu? Muito obrigado.